Eu só passei depois de 5 meses que eu fui aluna, né? Não foi de imediato, não. Quando eu fui aluna, eu choquei, né? Feita a Vanessa está aí passando nessa fase, e a Sabrina. Choquei. Estou chocada. Não estou entendendo nada, mas estou sobrevivendo. Eu choquei. Eu disse, não, eu não tenho esse padrão. Isso aí, eu não sei onde é que eu estava, que eu não tenho nada disso aí. E eu tenho uma casa para dar conta, eu tenho um marido e filhas. Então, assim, onde é que eu estava? Então, eu estava muito perdida em mim mesma, vivendo no meu próprio bel prazer. Né? Eu, em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, eu em quarto, eu em quinto, aí depois eu... Não, vamos pensar um pouquinho no meu marido, na minha casa, nas minhas filhas. Então, assim, tudo o Senhor foi alinhando, mas não foi um processo rápido. Eu levei 5 meses para compreender de onde eu saí, para onde o Senhor estava me levando. Porque eu fui muito esmagada. Foi assim, foi muito, assim... sabe quando eu sou assim, eu estou no crivo, passando assim na peneira da dor? Então, eu passei na peneira da dor. Por isso que se vocês, né, nesses próximos meses, vivenciarem processos, né, bem profundos, não fiquem chocadas. Entendam aquilo. Meu marido está falando comigo aqui, não estou entendendo, depois eu falo com ele. Se vocês se deixarem passar por isso, sem ficar procurando entender, né? Dizer assim, Senhor, eu botei o pé, eu sou um vaso quebrado. Nossa. Me refaz. Eu me via como um vaso todo quebrado dentro da minha casa. Vários estilhaços, assim. E o Senhor foi longe, dando cada peça e foi colando, sabe? E cada cola daquela era dizendo assim, filha, sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou te colando, sou eu que faço todas as coisas, não é você. Eu te quebrei. Eu perdi reconhecimento, eu perdi meu nome. Gente, eu perdi meu nome. Vocês têm noção do que é isso? Eu chegava na igreja, as pessoas não me conheciam. E o Senhor disse, eu vou tornar você uma mulher invisível, Daniela. Ninguém vai te ver, mas todas as vezes que você sentar na sua casa, à mesa, sozinha, eu vou te reconhecer. E você vai me conhecer. Então, no mundo, eu era a esposa do ministro. Onde eu chegava, a esposa do ministro. Meu nome é Daniele. Aí o povo esquecia. Perguntava de novo. Aquilo me deixava muito, muito chocada. Pri acompanhou essa época na minha vida, ela sabe do que eu estou falando. E eu dizia assim, gente, meu nome é Daniele. Não, se eu dizia, não adianta, você vai repetir ao vento. As pessoas não vão saber o seu nome. Você apenas sou eu que sei o teu nome. Sou eu que sei a sua vida. Sou eu que te conheço. Sou eu que te formei no ventre da sua mãe. Jeremias 1. E aquilo foi me dando tanta certeza. E aí os momentos de comunhão se intensificaram, a busca, as respostas, né, que eu buscava começaram a vir. Então, e o Senhor foi casando o talento que eu tinha com esse novo formato e modelo. Ele não deixou a minha essência se perder no meu talento. Ele disse, eu vou estagnar um pouquinho o seu talento e eu vou te moldar aqui e na hora certa eu vou pegar o talento e vou jogar dentro desse vaso novo. Porque ele não vai arrebentar. É um vinho novo dentro de um odre novo, gente. Essa palavra sobre o odre, ela é poderosa. Tá chegando em algum coração aqui. Você que teve seu odre assim, ó, trocado. A troca do odre é difícil, ela dói, porque o odre velho é que a gente está acostumada, é do jeito que a gente faz, é o braço da gente que dá conta, é o controle que vai na frente. Então, quando o Senhor diz assim, olha, não adianta, eu não vou jogar um vinho novo dentro desse odre que está velho, vai arrebentar. Eu preciso que você troque o odre, Daniel. E essa troca do odre foi, assim, quase 3 anos, gente. Foi muito tempo.
Mas eu me lancei, eu disse, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Por mais que eu tenha pressa, né? O Senhor não estava com pressa. Ele estava fazendo uma obra completa. Nós só vemos parte do todo, como diz a palavra. O Senhor faz a obra completa. E eu nem sei porque eu estou ministrando, que eu nem orei, porque eu estou tão cheia hoje. O testemunho da Tatiana, que eu já vim cheia de lá. E é tão bom estarmos cheias, sabe? E ela disse assim, Dani, eu nunca imaginei que alguém parasse a vida como você parou hoje de manhã, de última hora, para me buscar na rodoviária. Numa chuva dessa. Uma chuva, gente, uma chuva. E eu disse, eu vou. Porque eu queria que fizessem isso por mim. Quando eu chego numa terra estranha, eu quero que façam isso por mim. Eu quero que as pessoas parem para me receber. Eu quero que as pessoas parem para me acolher, para cuidar de mim. Eu quero. Então, por que eu não vou fazer? Então, eu parei tudo e isso vem da troca do odre. Porque quando a gente não troca, a gente vai pensar em nós, né? Ah, porque a minha agenda vai ser prejudicada, o meu dia vai ficar muito atribulado. Mas há tempo certo para todas as coisas. Eu precisava daquele testemunho hoje para recarregar o meu bom ânimo, a minha felicidade, de ver uma mulher entregue para Jesus, né? A partir de um direcionamento que o Senhor deu para ela. Então, assim, isso vai fortificando a nossa fé, vai trazendo nova esperança para nós. Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor direção nessa noite. Né? Eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui no horário. Eu sei que é um compromisso, eu sei que vocês deixaram algumas coisas para estarem aqui hoje. E nós vamos trabalhar hoje a resolução de conflitos familiares. É um problema sério, mas que pode se tornar leve. Tá? Então, não fiquem aí achando que é impossível resolver conflitos. É possível, mas a gente tem que ter muita sabedoria. A sabedoria tem que ser derramada na nossa cabeça para isso acontecer, amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Nós te louvamos porque o Senhor já está aqui presente conosco. O teu Espírito Santo já ministra em nossos corações, já fala através de nós, Pai. Obrigada, Senhor, por essas palavras que o Senhor trouxe. Pai, eu sei que muitas mulheres, assim como eu, têm dificuldade de deixar o Senhor trocar o nosso odre, de quebrar o nosso vaso. Mas nós queremos, Senhor, hoje, com a experiência do lar, entrar nessa olaria de Deus. A olaria não é um lugar de pressa. É um lugar onde o Senhor vai nos moldar. O Senhor vai colocando a mão e vai moldando a nossa vida. E nós vamos viver nesse processo, muitas vezes, no secreto. Porque não adianta, Senhor, esbravejar. Adianta a gente se colocar na presença. Na presença é que somos moldadas, forjadas. É na presença, Senhor, na tua presença, que nós encontramos um alento, que nós encontramos consolo nos dias difíceis, Pai. Senhor, não desista de nós. Não desista de nós. Nós somos tuas filhas, Pai. Olha para nós nessa noite. Fala de maneira muito específica, especial, com cada mulher, Senhor. Porque eu creio que uma palavra que sai da tua boca, Senhor, em direção aos nossos corações, é capaz de mudar a nossa vida completamente, pelo poder e o sangue que há em Jesus Cristo, o único que reina eternamente. Que todas as resistências, Senhor, caiam por terra. Que o Senhor convide as mulheres para estarem aqui hoje. E que o Senhor faça a obra completa na vida de cada um. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, meninas. Glória a Deus. Queria botar outro avisinho aí para as meninas, tá? Sheila, se você conseguir colocar no grupo para mim, eu agradeço, tá? E Thaís Barbosa, que está mais tranquilinha aí, eu abri, coloca para as meninas que eu estou começando a aula agora, tá? Meninas, eu não entendi, prof. É para eu colocar que começou a aula? É. Estamos começando a aula agora, porque aí elas vão se apressando e vão entrando. Meninas, eu pedi para vocês estudarem aquela aula sobre personalidade. Eu não sei quem conseguiu estudar, mas eu acho que cada uma já consegue detectar mais ou menos qual é o seu tipo de personalidade, ok? Então, eu queria que vocês abrissem o microfone e, assim, falassem um pouco sobre a sua personalidade, tá?
os seus traços principais, para a gente já passar para a resolução de conflitos, porque isso é muito importante na resolução de conflitos, para que você entenda onde o outro funciona e onde você também está no canal funcionando, tá? Então, Sheila, qual é o seu principal, né, estilo de personalidade? Eu, prof, sou uma fleumática nata. Não queria. Por quê? Porque eu queria ser mais resolutiva, eu queria ter mais facilidade para tomar decisões, para executar. Eu sou muito lerda para isso. Mas as fleumáticas falam tão maravilhoso. Parece que quando elas falam, vai aconchegando o nosso coração. Assim. Isso eu não posso negar que as meninas e as mulheres que eu tenho contato, trabalho com elas falam que essa é a minha característica, que eu transmito paz. Então, tem sim o lado bom, é uma bênção, mas eu tenho trabalhado para ser um pouquinho mais resolutiva, mais corajosa até, na verdade, né? Então, porque meu lado mais calma, às vezes é calma demais. Às vezes, esse ano eu fui presidente da MCM, que nós somos da Igreja Batista aqui, daí tem as MCM, as mulheres, né? E aí eu vi que eu precisava um pouquinho de uma personalidade um pouquinho mais forte nessa área da liderança. Eu tenho dificuldade de chamar atenção. Eu prefiro, então, ir fazer... eu prefiro ir fazer do que chamar a atenção daquela que não fez. Não. Eu acho mais fácil. Mediação de conflitos, Isso, então eu fujo da briga e sei que para a liderança eu preciso... Já eu dou um tonel para entrar na briga. É, Pro? Entrar na briga, né, dos outros. O que a senhora é? Sanguínea? Eu sou colérica. Pareço sanguínea, né? O Espírito Santo já modelou um pouquinho. Ai, parece. Mas eu sou colérica e assim, se eu ver duas pessoas brigando, eu vou lá. Briga também. Eu desço do carro, eu só que desço do carro, aconteceu a batida, eu desço do carro, vou lá resolver, chamo o povo. Se eu tiver com a mesa no carro, eu chamo o povo. Se não tem a ver comigo, eu abençoo o Senhor, cuida ali que eu tô indo. Se tiver a ver comigo, eu vou resolver, mas se não é comigo, eu não entro, não. Pois é. Então, já temos totalmente diferente, né? Na liderança, eu já tenho os pontos que eu não posso também dizer assim, o controle demais, entendeu? Já tem que mediar mais esse meu controle, que as pessoas confiam no líder colérico, mas ao mesmo tempo ele vai virar mandão. Então, não pode, né, chegar com muita força, tem que ir amaciando, vamos lá, às vezes eu dou uma de doida, aí venho, aí solto alguma coisa, e depois eu volto. Então, assim, a gente vai, né, aperfeiçoando. Sabrina, sabe o seu temperamento? Sabrina, eu acho que ela é sanguínea, pelo sorriso dela. Boa noite, a paz. A paz. Eu tirei o fone, porque senão não sai a voz. Eu estou sentada aqui na rua, vocês estão me enxergando? É que aqui está muito calor, daí eu tive que sentar aqui na rua. Tá todo mundo te vendo, amada. Nem sabia que você estava na rua, mas todo mundo te vendo. Tá, até comentei com o meu esposo, né? Eu perguntei, tu acha que eu mudei um pouco nesse tempo? Aí ele falou, graças a Deus. Glória a Deus. E porque eu era uma pessoa assim, eu era no passado muito agitada, muito... Queria as coisas para ontem, né? Mas, assim, eu não tinha observado, mas daí, como tinha essa aula e como eu vi que ia ter pergunta, eu perguntei para ele, sabe? Porque às vezes eu acho, assim, que a gente não... Tipo, eu queria ver se eu tivesse mudado em algum sentido. Ele falou, não, Sabrina, mas hoje em dia tu tá bem mais calmo, graças a Deus, né? Então, quer dizer que eu era muito nervosa, assim, no sentido de querer resolver as coisas para ontem, né? Hoje eu já consigo ser um pouco mais tranquila. Amém. E aí você se acha mais, assim, divertida, você sorri bastante, você gosta de festa, animar pessoas, ou o seu negócio é com resultado, metas, cronogramas? Você se importa mais com pessoas ou com tarefas? Com pessoas. Então, você é sanguínea, amiga. Com pessoas. Então, o que é que você tem ao seu favor?
Você é uma mulher comunicativa e tem que usar isso a seu favor. Aham. Certo? Então, você vai sempre fazer uma comunicação eficaz. Como é essa comunicação eficaz? Muitas vezes você não vai falar, você só vai orar primeiro. Você vai se acalmar, você não vai falar tudo que passar na sua cabeça, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir muitas vezes. Entende? Sim, entendo. Você vai orar em cima disso, dessa comunicação que o seu marido apresentou como a sua melhora, entende? Aham. Amém? Amém. A Pri é colérica, conheço a Pri. A Pri é uma pessoa muito doce, dedicada, totalmente estudiosa, agora ela é mestre em Direito. Parabéns! Você venceu. Você é uma vitoriosa, amiga. Você é uma vitoriosa. Ela não pode falar, ela está dando aula lá na secretaria. Então, a Pri, ela é colérica, fleumática. Ela, às vezes, age demais, ou então ela paralisa demais. Vai para trás demais. Né? Então, tem que ter um equilíbrio, né, Pri? E esse equilíbrio quem dá é o Espírito Santo. Amém? Vanessa, pode falar? Vanessa é melancólica, ela está amamentando, não consigo falar. O melancólico, ele tem esse temperamento, assim, focado também em tarefas, né? Ele é mais focado numa meta que ele tenha, mas, ao mesmo tempo, ele é introspectivo, mais do que o colérico. O colérico é mais expansivo, ele é mais alegre, o melancólico é mais introspectivo. Uma mulher colérica, ela vai fazer lista para ir para o supermercado, a casa dela vai estar redonda, girando assim, ó, 360, voltando para o mesmo lugar. Ela tem essa habilidade de buscar o melhor, né? Buscar ser mais perfeccionista. Tem riqueza de detalhes que, por exemplo, a colérica não tem. A colérica é na tarefa, mas a colérica não tem riqueza de detalhes. A sanguínea tem riqueza de detalhes, né? Já o fleumático não tem tanto. Vai passar um pouco desapercebido pelo fleumático. Ah, não, isso aí vai dar muito trabalho. Isso aí vai dar muito trabalho. Então, o que tem mais detalhes dos temperamentos, que vai observar uma mesa, que vai observar um lugarzinho marcado, vai fazer fitinha, entendeu? Nos lugares, vai trazer umas flores, tudo vai combinar, são essas melancólicas. As melancólicas, elas são ótimas de bastidor. Quando eu trabalho liderança, né? Quando eu trabalho com a líder, eu saio pegando o perfil dela e aí eu trago o bastidor dela. Olha, seu bastidor perfeito. O meu bastidor perfeito é uma mulher fleumática para me ouvir na cacetada. Ela vai me ouvir todo dia. E uma melancólica para fazer todas as mesas aqui em casa para receber as mulheres. Então, eu já separo as melancólicas, porque eu não tenho essa riqueza de detalhes. Então, eu tenho que puxar onde está o meu ponto fraco na liderança para as mulheres me ajudarem no que elas têm de ponto forte. E amém que nós precisamos uma das outras, tá? A Thaís está aí. Quer falar o seu temperamento, Thaís? Se você conseguir, a Thaís está aí. Pode falar. Abre o microfone. Agora que a minha filha saiu, dá para falar. Então, com meu marido. Eu sou colérica e melancólica. Então, eu sou uma pessoa assim que gosta de resultado, mandona, muitas das já melhorei muito em relação a isso. Sim. Produtiva. Eu sou muito focada em resultado e tarefas. E mandona, infelizmente. Então, o seu grau de colérica é maior do que o de melancólico. O melancólico É maior. Vem em que detalhe? Oi? O seu melancólico vem em que detalhe? Mas você trabalha mais isso em que área que você acha que é melancólica? Por exemplo, você... Não, é porque assim, quando eu fiz o teste, deu mais melancólico, eu não lembro a porcentagem, tá? Mas deu mais melancólico mais colérico. mais colérico do que melancólico. Mas assim, só foi no teste, mas eu sei que assim, colérico bate, assim, porque eu sou muito líder, executiva, até escrevi aqui, produtiva, disciplinada, determinada, isso é muito forte em mim.
Sim. E no melancólico, eu lembro que você falou que tem essa parte de ser detalhista, né? Eu tenho também isso. Você foi a mulher que fez faxina hoje, né? Aham. Ela lavou todas as louças que estavam dentro. Mas será que ela não é fleumática com um pouquinho de sanguínea? Eu Porque acho que melancólico com colérico é difícil, né? porque você sorri bastante, né, Sheila? Você sorri bastante, você é comunicativa. Não, eu estou falando dela. Será que ela não é colérica com sanguínea, em vez de melancólico? Não. Ela é detalhista. Tu não viu as louças dela lavada hoje, não, amiga? Tava tudo dentro da cristaleira, tudo lavado. Não, porque me chamou a atenção essa dupla de colérico com melancólico, parece quais são os opostos, né? O meu marido, ele é fleumático melancólico. Tem noção? É mais normal. Ele é assim. Não é tão normal ter um melancólico com um colérico, porque é muito focado em tarefa, aí vai desfocar de pessoa totalmente. Ele tem que tomar cuidado, né? Porque vai ficar um perfil muito focado no sangue nos olhos para fazer uma tarefa, porque os dois são focados em tarefa. O que diferencia é que o melancólico ele é mais introspectivo e o colérico ele vai falar na lata. Eu falo. Ele vai falar, vai derrubar o vendaval, entendeu? Então, assim, a gente não vai esperar. Eu botei um negócio com meu marido agora, hoje à noite. Eu disse, eu quero resolvido hoje. Eu não consigo deixar para amanhã. Entendeu? Então, nós somos mais assim. O negócio tem que ser hoje. E o fleumático, não. Ele vai falar, aí, não resolveu hoje? Tá bom. Então, a gente passa por esse dia. Então, Nossa, ele deixa para um mês, se deixar. É que eu não vou ter paciência de aguentar, né? Cuidado, casamento da colérica com o fleumático. Por quê? O fleumático vai entrar numa linha de conforto. E a colérica vai fazer tudo. É aquele videozinho, né? Que o marido tá chegando no trabalho assim, com a energia baixa. E a colérica tá lá, correndo com a vassoura na É verdade. É bem isso. Tentando se achar ainda dentro de casa enquanto você corre. Então, cuidado. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado, porque eles precisam ser o sacerdote do lar, das decisões, as direções espirituais, as decisões partem deles. Então, a mulher colérica, quando ela não respeita o marido fleumático, ela passa por cima e estabelece o controle de tudo, o reinado é dela. Não, eu comecei a comunicá-lo, né? Porque antes eu tomava decisão sozinha. Mas aí agora eu comunico ele e alinho com ele a resposta. Às vezes, por causa do trabalho dele, ele não consegue resolver, como eu estou em casa, eu resolvo. Mas por isso. Sim. Porque não tem problema facilidade. você ser administradora do lar, né? Por exemplo, eu administro o lar e administro as finanças aqui em casa. Porque meu marido trabalha muito fora, então eu fico na administração do pagamento de contas, essas coisas. Mas qualquer dinheiro gasto e investido, aí eu comunico, ó, tem isso para gastar, isso, faço, não faço, como é que vai ser? Aí ele, não, ele espera. Uhum. Ele espera que me dá uma passada no peito. Aí amém, mas vai dar certo. Uma hora na glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Meninas, vamos lá para a resolução de conflitos. Fico feliz que vocês estão aplicadas, sabendo do temperamento de vocês. Então, agora vamos mediar esses conflitos familiares. É uma área em que a gente vê muito no direito, mas a gente não vê nas igrejas. Nas igrejas, as pessoas pegam pau, elas não sabem resolver conflitos, elas muitas vezes não se perdoam, e as coisas ficam muito difíceis, e a gente vê as ovelhinhas indo embora da igreja sem resolver os problemas, com os pastores, com lideranças. Então, a gente precisa ser mulher madura para resolver um conflito, tanto no nosso lar, como fora dele. Lembre-se, o retrospecto do que você vive fora do seu lar é o que você está vivendo dentro. Então, se você for uma mulher que dentro do seu lar você é um vendaval, um furacão, provavelmente você vai transbordar da mesma essência fora, tá? Então, não queira usar uma capa fora de casa, usar uma aparência de mulher santa e boazinha, se dentro da sua casa você é um furacão, se você derruba tudo com as suas palavras, se você passa por cima das pessoas. Então, aqui a gente está para dizer para você, medir os conflitos dentro do seu lar primeiro,
A porta de entrada que o Senhor vai usar você é na sua família. Tá? Então, tome muito cuidado com isso, tá? E resolução de conflitos familiares, a Debbie trouxe um projeto que ela vivenciou na cidade que ela era criança, que tinha um alto índice de violência familiar. E esse projeto era chamado de Construtores da Paz. Eu gosto muito dessa palavra, Construtores da Paz. E esse projeto, ele tinha como pilar esses 4 objetivos. Elogie as pessoas, deixe de lado as críticas, procure pessoas sábias para se aconselhar, né? E atente para as ofensas e corrija os seus erros. Então, pensa assim, 4 pilares difíceis. Primeiro, se você só consegue elogiar as pessoas se você não estiver focado em você mesmo. Se você tiver com seu olhar no outro, no que o outro faz, no que o outro é, no que o outro tem de atitude. Ninguém consegue elogiar algo que não vê. A gente precisa estar observando as pessoas para elogiar. Ou você vai chegar do nada e elogiar uma pessoa que não tem, o elogio não tem nada a ver com ela. Não. Quando você elogia alguém, você está olhando para aquela pessoa, você está observando ela, a vida dela. Né? Por exemplo, eu elogiei a Thaís agora. Né? Disse para ela, olha, eu vi aquelas louças tudo lavadas daquela cristaleira. Então, isso é um elogio, né? Dela perceber os detalhes e ela ir ali e organizar aquele lugar, limpar tudo. Então, essa parte de elogiar pessoas é algo que o reino precisa de mulheres assim. Porque normalmente a gente quer ser elogiado. Nós queremos, mas elogiar, partir para outra mão, faça primeiro o que querem que façam com você. Se você semear, você vai colher. Né? Gálatas 6 vai falar sobre isso. Gálatas 6, 7. Vai falar que tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, se você semear elogio, você vai ser o quê? Elogiada. Não vai demorar muito. Amém? Segundo, deixe de lado as críticas. Saia desse lugar. A crítica, ela é chamada de maledicência. E lá em 1 Pedro 2:1, fala que a maledicência é pecado. Então, saia desse negócio de crítica construtiva. Aí eu vou fazer uma crítica construtiva ao teu respeito. Não, pega a tua crítica e vai-te embora junto com Satanás. Seja uma conselheira, é diferente. A conselheira, ela tem confiança da pessoa. O crítico, ela quer se colocar no teu lugar, mas nunca vai fazer do jeito que você faz. Ela só quer te derrubar. Pega essa dica aí, tá? Então, quando uma pessoa vier te criticar e for abertamente para você, você diz, olha, muito obrigada, mas eu tenho a minha mesa de conselheiras e elas conversam abertamente comigo, elas pontuam na minha vida, elas ralam comigo, ralam o ferro, afia o ferro comigo, mas você não está afiando o ferro comigo, você não tem participação nisso. Então, isso aí não é construtivo para mim. Ponto. Pode falar, Sheila. E celebram também, né? Que as que nos criticam nunca celebram com a gente. As que nos aconselham, sim. Verdade. Então, procure pessoas sábias para se aconselhar. Tem uma média de 5 pessoas, no máximo, que são as suas conselheiras. Se for menos, melhor ainda. Porque você não sai divagando para todo mundo os seus problemas. Você escolhe um canal só. Eu tenho uma conselheira muito amiga minha. Ela é para o meu casamento. No meu casamento, eu desabafo com ela. É diferente de você chegar na igreja, meu marido é líder, e eu sair lá desabafando com as mulheres da igreja. Eu vou destruir a liderança do meu marido. Eu vou acabar com a liderança dele. Por quê? As pessoas vão ter a percepção da crítica e não da virtude. Sempre é assim. Desde que o mundo é mundo. Sempre a percepção da crítica, né? Do derrubar, do estar criticando, do estar ali desfavorecendo, que vai permear os relacionamentos. Mas se a gente fizer o viés contrário,
Se a gente disser, não, eu vou procurar pessoas que sejam da minha confiança para eu me aconselhar. Né? Então, isso é construído da noite para o dia? Não. Precisa de tempo, tá? Quarto, atente para as ofensas e corrija o seu erro. A ofensa é um muro. Quando você abre esse muro da ofensa, as suas orações não serão ouvidas. Dani, mas me ofenderam. Amada, não se sinta ofendida. Sua luta não é contra a pessoa, é contra principados e potestades. Então, ore para o Senhor desfazer aquilo ali. Desfazer o mal-entendido, desfazer a ofensa. A ofensa é uma das principais iscas de Satanás. Tem até um livro sobre isso, né? Eu ia fazer, tá bem aqui ele, a isca de Satanás, cadê ele? Livro ótimo. É, forte. Eu ia fazer na Rede Lamparinas, mas as mulheres não estavam preparadas para pegar isso aqui e mastigar. Porque ia dar muita luta. Primeiro eu tive que abrir um canal de intercessão lá, né? Com mulheres que estivessem sendo intercessoras. Mas quero fazer esse livro, né? Quero estudar ele com as mulheres, porque, nossa, dele saem muitas direções. Você começa a entender muito do mundo sobrenatural, como acontece a batalha espiritual. Esse livro é um dos melhores que existe. A Isca de Satanás, de João Bevere, tá? E aí você vai começar a tentar para essas ofensas. Então, a ofensa vai vir toda hora, como flecha. Salmo 91. A flecha que voa de dia tá assim, ó, querendo atingir você. O inimigo está querendo que você fique ofendida. Aí eu preciso ficar ofendida hoje, porque senão, né, aí você se coloca no lugar de vítima, e aquela vítima vai envolvendo você, e aí você vai ficando envolvida, porque o papel de vítima, gente, ele é maravilhoso. Ele coloca a gente numa linha de conforto, e a gente fica mulheres inacessíveis. Mulheres inacessíveis. Ah, meu marido, eu sou a vítima. Quando a mulher vem conversar comigo, ela diz logo, meu marido é isso, então, calma, vamos lá. O que é que você é? Eu quero saber primeiro o que é que você é. Preciso que você, o seu marido, a gente resolve depois. Eu chamo até meu marido para conversar com ele. Vai ser o maior prazer. Aí ela já é confrontada. Opa, esse lugar eu não posso entrar de vítima. Eu vou ter que começar a apresentar meus erros. Aí é onde entra o Espírito Santo, entendeu? Vai lá, aponta teu erro, corrige, pede perdão. Vamos, eu vou te ajudar. Vamos em oração, você vai conseguir. E aí as coisas vão sendo reparadas no caminho. Casamento tem muitas, é como se fosse um novelo de lã, assim, ó. Quando começa um problema que ele não foi resolvido, vai virando um ninho. E aí você depois não consegue pegar o fio da meada de onde tudo começou, porque já é tanta coisa acumulada que você não consegue mais desvencilhar o que aconteceu. E aí as coisas vai passando, os anos vão passando e as coisas vão piorando. Então, o ideal é ora, se coloca na presença do Senhor, abre um jejum aí, porque casamento precisa de jejum e oração. E vai tentando pedir estratégias ao Senhor para esse novelo começar a se desvencilhar. Dani, e o que é que vai acontecer? Aí cabe ao Senhor junto com você. Tem casais que conseguem reconstruir, mas tem casais que não. Porque os problemas se avolumaram tanto que ficou insustentável a relação de juntos. Então, quando mexe um pouquinho, já dá um desconforto e aí a gente vê que o abismo puxou outro abismo. Como fala lá em Daniel, né? Um abismo puxou o outro. Por quê? Porque já estava na beira do abismo. Aí, quando você vai tentar resolver, é como se, pum, empurrasse no abismo. Então, tem que orar,
pedir direção ao Senhor, pedir estratégia. Senhor, vem. Se o propósito for restauração, Pai, eu quero restaurar. É você colocar isso no seu coração. Porque o Senhor vai ouvir a sua oração. O Senhor quer que você seja pontual na resolução de conflitos. Tá? Como cada energia recupera como cada temperamento recupera suas energias. O colérico, ele precisa de tempo para fazer uma atividade física, todos os dias. Sabe aquela galera que corre 6 horas da manhã? 90% dele dos corredores de rua são coléricos. Acorda em pleno domingo para correr. Eles recarregam energia assim. Eles vão passar a semana vibrando, que ganharam uma medalha, tudo e tal. Porque ele recarrega energia assim. Meu marido disse para ele, amor, se eu não fizer atividade física de manhã, parece que meu dia não rende. Eu preciso correr um pouquinho, 2, 3 quilômetros, para poder me sentir bem, né, Pri? Pri também adora pegar a bicicleta dela aí e sair livre, né? Esses são os coléricos, eles recarregam energia sim. E tá tudo bem, é só você falar isso para sua família, olha, eu recarrego energia sim. Já o sanguíneo, meu marido é sanguíneo. Então, meu marido, ele vai para todas as festas de fim de ano. A gente tem 16 festas para ir. Contado de 1 de dezembro até o dia 25. Priscila sabe disso. Na minha igreja tem ágape, não sei o quê, ágape, não sei o quê, ágape, não sei o quê. É 16 festas. Eu não consigo, não dou conta. Eu digo para ele, olha, escolha 2 que eu vou, no máximo. Então, ele começa aí, mas ele vai se recarregando. Para ele, dezembro não é época de resolver problema. É época de celebrar. Ele diz logo, Daniel, dezembro a gente não resolve problema. Dezembro eu vou para as minhas festas, eu vou comer, eu vou me divertir. Porque o sanguíneo, ele se recarrega assim, com gente. Se divertindo. Indo para a festa. Ele troca uma diversão, um trabalho por uma diversão, sem nem pensar. Ele vai botar a diversão na frente, tá? Então, é esse jeito dele recarregar. O fleumático, ele precisa de tempo para o quê? Recuperar energia fazendo nada. Não necessariamente dormindo, mas fazendo nada. Entrando na caixinha do nada, ficando ali sozinho, né? Sem conflito, sem gente aperrear, sem gente mandar zap, né? Tem mulher fleumática que desliga o telefone para dormir uma noite completa. Eu tenho uma amiga que era assim, ficava injuriada. Já era 4 horas de diferença de mim para ela. Ela pegava e ainda desligava o telefone. Ela, amiga, eu tenho que desligar, porque senão tu vai mandar mensagem para mim. E aí eu não descanso. Tá bom, vou respeitar. O melancólico, ele é aquele pensador. E ele recarrega energia ficando sozinho, longe de gente. Ele olha um lugar assim na natureza, que ele possa ter uma vista assim bela, vai recarregar a energia dele. Ele precisa sair um pouco para ficar sozinho. Tá? Então, respeita. Tem maridos que são melancólicos, que precisam de um tempo sozinho para colocar as ideias no lugar, tá? Para funcionar melhor. Então, como identificar também os medos viscerais? Cada temperamento tem um tipo de medo. E esse medo já é nato do temperamento. Não é porque a pessoa é fraca ou não tem coragem. Não é sobre isso. É sobre uma linha que passa em cada temperamento. E isso vai dizer se é um pouco a mais ou um pouco a menos, mas vai existir. Então, o medo do colérico é que se aproveitem dele. O colérico está lá fazendo tarefa. Está lá fazendo tarefa. E aí ele vai sozinho. A equipe não vai com ele. Aí ele começa a ficar irritado. Ele começa a ficar grosseiro. Ele começa a colocar para cima de todo mundo. Começa realmente a fechar o barraco. Então, ele não gosta que se aproveitem dele. O sanguíneo, ele tem medo de ser rejeitado. E isso vai muito de um padrão de que não recebeu um convite de Natal, não recebeu o convite da festa da família. O sanguíneo não recebeu o convite. O mundo vai acabar. Aqui em casa, meu marido sabe todo mundo que convidou ele para as festas, que não convidou. Ele lembra até hoje do casamento da Priscila, porque a Priscila convidou a gente para ir nas 2 festas dela. E ele lembra disso até hoje.
Por quê? Porque o sanguíneo, ele não gosta de não se sentir rejeitado. Ele quer estar sempre no centro das atenções, no centro das situações. Então, é um medo visceral. Tem que ser trabalhado. Porque a gente não vai poder estar em todos os lugares. Não vai, não dá conta, né? Já o fleumático, o medo visceral dele é perder a segurança. Perder o emprego, perder também a casa. Eu tive uma aluna fleumática que eu fiz um teste, né? Eu disse, gente, a gente vai organizar o nosso lar e nós vamos mudar os móveis de lugar. Essa menina entrou em crise. Ela disse, eu não consigo mudar os móveis de lugar. Eu perco minha segurança. Não consigo, botou tudo embora, no mesmo lugar. Por quê? A maior, né, frustração ou medo do fleumático é esse tipo de perder a segurança. Então, ele quer sempre ter um ambiente previsível. Quanto mais previsível o ambiente, mais ele se sente confortável. Então, normalmente vão ser pessoas que vão estar sempre dentro da mesma igreja, muitas vezes fazendo a mesma coisa, e vai estar tudo bem, está tudo maravilhoso para ele, entendeu? Ele não tem problema de conflito com ninguém, está maravilhoso, né? E aí foi o que a Sheila falou, eu preciso ser desafiada a me colocar num nível mais alto, a correr para isso, a ter essa liderança mais apurada, entendeu? O melancólico, ele teme crítica. Teme crítica, e isso também é muito ruim, porque ele critica bastante, mas ele não gosta de ser criticado. E quando ele recebe uma crítica, ele se fecha. O melancólico é o temperamento que tem mais dificuldade de se abrir com as pessoas. E aí pode causar, né, uma ansiedade profunda. De querer, né, ser sempre aprovado, ser sempre reconhecido. Tem que tomar muito cuidado, tá? Saiba, a crítica, eu sempre digo isso para o meu marido, a crítica é um prato que a gente come frio, mastiga e joga fora. Porque não adianta, a crítica vai chegar na gente. Cabe a nós dizer se ela vai entrar ou não. Se ela entrar, ela pode fazer um estrago na sua vida, ele pode te paralisar. Mas a gente não vai deixar de ser criticado. Por tudo que é tipo de ambiente. É nossos pais, nosso marido, nossos filhos, é no trabalho. A crítica vai acontecer. O negócio é como a gente vai administrar ela dentro da gente. Tá bom, meninas? Então, quando a gente parte desse padrão, eu gosto muito de mostrar o que a Deb fala aqui, ó. Quando nossos pensamentos se baseiam no medo, nossas ações são motivadas pelo medo. Quando os nossos pensamentos se baseiam no amor, somos motivados por nossa identidade no amor de Cristo. Então, quando, eu vou dar um exemplo, né, do que aconteceu hoje. Se o meu pensamento fosse o medo, né, do que a Tatiana ia achar de mim, ela está chegando agora, e aí eu vou ficar com medo do que ela vai pensar. Eu não fui buscar ela lá na rodoviária. Nossa, eu vou buscar, porque eu não quero que ela me critique. Eu vou buscar. Aí você está indo por um impulso errado. Você está indo com medo de acontecer algo por trás. Mas quando eu digo para ela assim, Tati, eu me importei com você, porque eu sei que você chegou, ela perdeu a passagem aérea ontem à noite. Ela me mandou a passagem aérea, Dani, eu vou chegar nesse voo. Quando ela me mandou, eu disse, amiga, esse voo está errado. Tu comprou ao contrário. Esse voo está saindo de Brasília, tu não está aqui não, tu está em Confins. Ela ficou doida, ela ia embarcar de meia-noite. Isso era 8 horas da noite, quando eu falei isso para ela. Ela já estava com a mala quase pronta para ir para o aeroporto. Então, ela não foi para o aeroporto e foi para a rodoviária. Pegar um ônibus, passou 13 horas no ônibus para chegar aqui em Brasília. Então, eu tenho que ser motivada por algo que eu tenho que entrar numa empatia com a pessoa dela. Ela perdeu o voo, veio de ônibus, estava cansada, uma chuva danada. Então, eu disse assim para mim mesma, eu não posso ajudá-la, eu não posso oferecer o meu melhor, a minha hospitalidade, onde eu moro, na minha terra, ela está num lugar estranho. Então, eu vou lá buscá-la. Então, a minha motivação foi em quê? Na minha identidade em Cristo, naquilo que eu carrego em Cristo. A hospitalidade foi algo que o Senhor sempre acolheu todo mundo.
Até o paralítico que desceu do teto, Jesus acolheu. Jesus cuidou. Então, a gente, muitas vezes, né, a gente vai olhar para nós mesmas e dizer assim, será que eu vou ganhar alguma coisa nisso? Será que isso aí eu vou me favorecer? Ou, não, faça pelo caráter e a marca que você carrega em Cristo. Quando você faz pela marca que você carrega, os frutos são aparentes. As pessoas são transformadas sem você dizer uma palavra. Não precisa falar, só precisa ser. Sendo, se você for a luz de Cristo, o Senhor vai fazer questão de te colocar num lugar bem alto, para que você brilhe. Ele mesmo vai pegar você, uma lamparina, e vai colocar você num lugar bem alto. Mas se você só pensar em você mesma, vai ofuscar a luz, e aí você vai entrar debaixo de um cesto, dentro de um cesto, debaixo de uma cama. Lucas 8,16. A luz só brilha se você deixar ela brilhar. Eita, eu me lembrei agora de uma música de criança que eu cantava na igreja. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Ah, é, a menina conhece. Minha pequena luz, vou deixar. É você deixar a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Fácil, é? Tem que carregar as marcas dele. Tem que ter sido traída. O que você fez com a traição que te fizeram? O que você fez com a humilhação que te fizeram? O que você fez com tudo que Jesus passou? Se você contornar e jogar isso para as pessoas, você não entendeu nada. Você tem que entender as marcas de Cristo em você. Amém? Então, a minha identidade, quando ela fala por si só, quando ela brilha a luz de Cristo, isso vai reverberar nas minhas ações. E aí vai gerar um sentimento nas pessoas. O sentimento de amor e paz, por exemplo. Mas quando eu não carrego essa identidade, eu vou fazer algo pelo meio do sentimento, que é emocional. Eu vou fazer por algo emocional, por obrigação. E aí vai reverberar nas minhas ações e vai ser compatível com a minha identidade, e a minha identidade vai estar distorcida. Identidade distorcida é quando o seu emocional fala na frente do espiritual. Olha, Deus deu essa agora, viu? Identidade distorcida. Por isso que muitas mulheres fazem a dinâmica do espelho. Porque a dinâmica do espelho vai te apresentar quem você é. Você vai ficar de frente para o espelho, e aí você vai se olhar e vai dizer, nossa, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu reconheço a minha identidade. Mas se você tiver sem um espelho, você guardou o espelho. Você não se olha mais, você não tem mais nenhum retrospecto de quem você é. Você tem medo do espelho. Aí as pessoas vão ditar quem você é. Elas vão falar tudo sobre você. Seja bom ou ruim. E aí isso vai te definir. Quando eu assumi para mim, eu falei na live isso com a Sheila, que eu era uma mulher virtuosa, meu marido me taxava de outra coisa. Eu disse, não, eu sou uma mulher virtuosa e meu valor é 7. E ontem mesmo ele falou uma coisa para mim. E eu disse, não, o meu valor não diminui por isso. Eu sou uma mulher virtuosa, eu vou dizer de novo, o valor é 7. Eu não sou essa pessoa. Então, as pessoas elas vão encarar quem você apresenta. A sua identidade construída. A sua identidade distorcida é o que as pessoas apresentam ao teu respeito. Aí você começa a pegar isso como verdade absoluta. Então, as pessoas te taxam, as pessoas dizem o que você faz, o que você é, você assume essa verdade absoluta, e aí essa identidade vai te ferindo cada dia. É como se fosse uma rodana passando assim, no ferro, que vai ferindo, né? A rodana vai ferindo. Então, cuidado.
Preste atenção. Peça para o Senhor clarificar. São várias camadas da identidade. É igual o útero. O útero, para chegar no bebê, o médico tem que cortar 8 camadas. Pense que a identidade também tem 8 camadas. Você precisa pedir ao Senhor direção e clareza de cada camada que você precisa desafiar. Foi doído para mim? Foi. Teve uma camada que eu esbravejei, porque eu queria ser aquela mulher forte, eu queria, o meu sentimento estava passando na frente. E o Senhor dizia, não, filha, não é sobre isso, não é pela sua força, nem pela sua violência, é pelo meu espírito. Então, pelo meu temperamento, eu deixava o Espírito Santo lá atrás. Eu passava na frente. Eu decidia logo. Eu não consultava o Senhor. Eu resolvia do meu jeito. Quando dava errado, aí eu ia consultar o Senhor. E o Senhor, com muita paciência, dizia assim, filhinha, você não entendeu. Até que eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava andando em cima de um muro. E o muro abriu uma fresta, que eu não consegui pular. E Jesus estava atrás de mim. Aí ele disse assim, Daniele, eu posso passar na tua frente? Na minha frente, mas eu vou dar um jeito de consertar esse muro. Não precisa, filha, eu faço por você. E aí ele passou na minha frente e gentilmente ele passou a mão no muro e o muro novamente ficou reto. E ele gentilmente abriu o braço e disse, filha, agora você pode ir, mas não deixe mais com que você passe à frente. Eu vou na sua frente. Eu luto por você. Isso foi uma lição para mim, esse sonho que eu tive. Então, muitas vezes, o nosso temperamento, o nosso sentimento, a nossa mente vai querer controlar tudo. Fazer do nosso jeito. E o Senhor disse, não é desse jeito, filha. Não é desse jeito. Olha, eu estou desafiando uma situação com meu marido, né? A gente está organizando muita coisa financeira na nossa vida. Só que eu tenho temperamento colérico. Eu já liguei nos bancos, já resolvi quase tudo. E o Senhor disse, não é nada desse jeito. Desconstrói tudo. Vai orar e jejuar. E eu estou de jejum em 21 dias. Já perdi 4 quilos. Eu estou magrinha. E aí eu aprendi a esperar. Mas é matando a carne mesmo. É jejuando, matando a carne. Quando você mata a carne, aquilo que é resposta de oração começa a chegar. Porque você começa a esperar. Daniel, ele não se rendeu às mãos do rei. Ele esperou no Senhor. Ele fez o jejum, fazia as orações dele. Só em Daniel 10 que ele teve um encontro com Jesus. De tantas visões que Daniel teve, só em Daniel 10 ele teve um encontro com Jesus. Então, assim, não é do dia para a noite. Sabe, mulheres? Então, quais são as maneiras que a gente tem de reduzir os possíveis conflitos? É a gente tentar se relacionar com o nosso temperamento, que é o oposto. Nossos maridos, os nossos filhos. Então, depois eu vou pedir para vocês lerem essa parte, porque é super interessante, né? Como cada temperamento se relaciona. Por exemplo, as mulheres coléricas que têm, por exemplo, uma criança colérica em casa, como lidar com ela? Uma criança sanguínea, uma criança fleumática, uma criança melancólica. Quando você tem um marido sanguíneo, né? Como desafiar isso? Isso aqui você tem que ler por quê? Porque cada temperamento, cada pessoa tem uma dinâmica em casa diferente. E quando você diagnostica isso, faz todo sentido. Você vai entender porque as pessoas estão funcionando daquele jeito e não vai ficar batendo de frente, tá? A resolução de conflitos em sua família também é esse versículo 1 Pedro 3,8, nós já estamos terminando. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem-se como irmãos e mostrem misericórdia e humildade. Não retribua o mal com mal, nem o insulto por insulto. Isso não vai resolver. Retribua o mal com a bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E aí, a bênção lhes será concedida. Isso é interessantíssimo, porque tem vários passos. A gente tem que ter o mesmo modo de pensar. Como é que se tem, Dani, o mesmo modo de pensar?
quando a gente está ligado no mesmo espírito, aí a gente consegue ter todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão pelos outros. As pessoas precisam ter compaixão mais uns pelos outros. Mostre misericórdia e humildade. Tenha misericórdia pelas pessoas. Seja humilde, né? E aí, tudo isso vai demonstrar por que você foi chamado pelo Senhor. Tá? Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Efésios 4, 2-3. Façam tudo o que é possível para manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Gente, se depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Está lá em Romanos. Se depender de vós, tende paz com todos. E Provérbios ainda vai falar que a paz é o ato no nosso coração. Então, o Senhor está jogando a bola para a gente. Está dizendo assim, ó, você é a bola da vez agora. Você gera paz. Você é geradora de paz. Dani, mas na minha casa tem muito conflito. Pode ter o que for. Até um vendaval. Quando você está em paz, acabou. O conflito vai cessar. O demônio vai embora. E esse demônio, gente, é um demônio pequenininho, um rasteiro, que é o demônio que causa confusão nos lares. Ele não é um demônio grande, não. Quando você decreta e declara que na sua casa vai ser um ambiente de paz, e você vive essa paz, ele vai embora rapidinho. Mas ele entra rápido. Esse é o mistério. Ele entra pelo conflito e pela murmuração. Ele volta. Ele se instala rápido. Aí ele fica ali, causando confusão. Por isso que eu gosto de sempre ungir a minha casa. Unjo a minha casa completa, todos os umbrais da minha porta. Porque eu sei que esse demônio pequeno, ele vem e ele tira a nossa paz. E aí, marido e mulher briga. Filho briga com mãe, com pai. E fica aquele conflito interminável. Ele veio para isso, para não precisar. Tá bom, Shelinha, eu sei que você tem um compromisso. Nós já vamos terminar, já vamos orar, tá? E uma receita para a gente resolver conflitos. Pode falar. Pode falar, quer falar? Não estou ouvindo. Na terça. Depois eu olho o finalzinho, então. Um beijo. Beijo. Obrigada por tudo. Meninas, antes da Sheila sair, eu queria só que vocês, assim, só que a Sheila, né? Que o resto eu vou segurar aqui um pouquinho. Desse um depoimento do que foi o curso para você, porque a gente vai fechar hoje, né? Eu vou já entregar o certificado de vocês, das meninas da turma 36, tá? As meninas da 37, que é a Vanessa, a Priscila e a Thaís, é só no final de dezembro, porque elas estão assistindo ainda. Pode falar, Shelinha. Para mim foi absurdamente precioso. Conhecer a Dani, para mim, foi um presente desse ano, um dos presentes de Deus na minha vida. Deus foi muito pontual em nos apresentar. E eu já tinha o livro, Mas Passar, né? Já conhecia, Mas Passar, ele com você, Dani, nos apresentando com a sua vida pessoal, com seus testemunhos, com aquilo que Deus já fez na tua vida, tornou esse livro mais dinâmico, trouxe vida, né, para essas palavras aqui, e agradeço mesmo a Deus, que Deus continue te usando, que eu seja só mais uma de tantas, né, e tantas que você já ministrou e muitas que ainda virão, e obrigada pelo seu carinho e disposição, e estou amando ter essa aliança com você, né? Que nós possamos ter mais momentos juntas, que agora terminam as aulas, mas que a nossa amizade só seja ainda mais construída nele. Amém, glória a Deus. Esteja orando por mim, gente, porque é um desafio muito grande, né? Eu passo na esmagadura primeiro. Eu vou no caminho da Maria direto. Jesus, você quer ir para a Maria? Vai. Então, assim, ser mentora não é fácil. E o Senhor está me chamando para um desafio maior. Não é que eu vou perder a experiência do lar. A experiência do lar sempre vai ter turmas, né? Mas eu preciso treinar mulheres que têm liderança, que precisam forjar essa liderança, torná-la forte, assim, torná-la mais eficaz. E o Senhor está me chamando para esse tempo. Eu resisti, tive que fazer uma mentoria.
com outra mentora maravilhosa, né? A Cléria, ela também é mentora de experiência do lar, mas ela já tem uma formação para mentoria individual, e eu precisava dar esse pulo do gato, porque não é fácil, eu estou muito tempo em mentoria coletiva, né? Então, eu precisava agora ter um plano de ação para atender uma mulher ali durante 2 meses, ela exclusivamente, orar com ela, ter um tempo com ela, ralar com ela, né? Então, foi muito bom para mim e eu peço oração por esse período. Beijo, Cheirinha. Muito obrigada por tudo, pela Obrigada. do seu transbordo, foi maravilhoso. Obrigada. Um beijão para as meninas também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida. Vai com Deus. Ellen, quer falar, Ellen? Abre o microfone. Estou sentindo falta. A Flavinha não pode assistir, né? Porque ela está tendo aula. Mas a Fernanda, eu não sei o que aconteceu hoje. Ela está com os pais de vocês em casa, né? Está. Ela me falou que está bem difícil a dinâmica para ela. Tá bem. Hospedar não é muito fácil, né? E no caso, os nossos pais, eles se encontram lá na casa dela, o que para nós é um conforto, né? E ela está... A gente teve boas notícias hoje, meu pai teve uma outra cirurgia e a gente acredita que ele está se recuperando melhor. Glória. Estamos bem felizes. E assim, eu entrei no curso assim, as minhas irmãs ficaram falando e tudo, a Aline falou bastante, e a Aline foi começando a despertar na gente uma curiosidade muito grande. A mim, que tem um lar, vamos chamar de recente, eu tenho apenas 3 anos de esposa, né? Então, por mais que eu já tenha uma caminhada assim, não muito curta de vida, a gente precisa se abrir para novidades. E só agora eu consegui adquirir o bonitão aqui, ó. Chegou esses dias. Que bênção! Aí eu comecei a folhear, mexer aqui, você falando e eu procurando onde estava, o que você estava dizendo, encontrei. E acredito que foi uma oportunidade muito boa, apesar de muito apertada. Muito apertada. Tinha vezes que eu não conseguia entrar na aula, tinha que assistir depois. A da semana passada eu não consegui ver, porque esses dias de dezembro vai acirrando as questões burocráticas no trabalho, e aí Mas o Senhor... você vai ter janeiro de férias, aí você pega o livro, assiste as aulas novamente. É uma boa, vou fazer isso. Você vai num grupo e você vai assistindo devagar, você vai folheando o livro. Bom, é uma boa ideia, realmente. Eu não terei exatamente férias, porém, vai ser um tempo mais tranquilo. E eu acredito que foi uma honra enorme participar aqui com vocês, Dani, um prazer te conhecer. Já estou te acompanhando lá pelo Instagram. Eu não sou muito ágil nessas coisas, mas eu gosto muito de conhecer coisas novas. E cada aula trouxe chaves novas, cada aula trouxe um despertar. Cada momento com vocês foi, assim, para mim, muito privilegiado, e eu estou muito feliz. Eu espero colocar em prática. E as meninas que estão terminando hoje, eu já vou abrir para elas, né, que a gente vai fazer agora lá no Lamparinas, a Pri participa do Lamparinas. Tem reunião mensagem na minha casa, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho, ele vai virar uma academia de estudo da palavra. Nós vamos trazer, assim, muita coisa da palavra de Deus, né? O curso de teologia que eu fiz, eu vou usar as meninas também, as meninas aí que são mestres, para ensinar, trazer uma palavra poderosa para a vida das outras meninas. Então, vai virar uma academia de estudo. Então, você entra e passa 6 meses ali recebendo, né? Aula, devocional, oração. Então, a gente vai mudar um pouquinho o projeto, né? Vai ser maravilhoso. A Fernanda já falou, quero participar. E aí você vai estar recebendo ali, né? Estudo contínuo. Porque hoje a deficiência maior que eu vejo das mulheres é essa falta de manuseio da palavra. Essa falta de não conseguir encontrar onde está na palavra de Deus a dificuldade que ela está vivendo. Dela se alinhar na palavra. Sabe? E o Senhor me cobrou muito isso. Filha, eu sei que você faz devocional, você tem um gasto de energia enorme, filha, que você levanta as mulheres para orar, mas eu quero a profundeza da palavra, eu quero que você faça você disseque a palavra. Sabe o que é dissecar a palavra? É pegar um versículo, como eu fiz com vocês agora.
Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Né? Retribua o mal com a bênção. Como é que a gente vai fazer isso? Aí é isso que a gente vai trazer nas aulas. A gente vai estudar o livro de Romanos, nós vamos estudar o livro de Atos, porque quando a gente estuda Romanos e Atos, que são os principais, né, a lei do apóstolo Paulo, a gente começa a entender um pouco da trajetória das igrejas. E a gente está inserido hoje. Não dá para a gente chegar e abandonar a igreja. Vamos embora. Não, calma, vamos centrar o que está acontecendo, vamos lá, vamos estudar na palavra. O apóstolo Paulo definiu várias igrejas. A gente só precisa enquadrar onde é que a gente está. Então, esperem novidades para fevereiro, tá? Essa semana eu vou tomar uma decisão muito drástica no Lamparinas, mas muito apoiada no Senhor, porque eu me coloquei em tempo de oração, de jejum, foram 21 dias, até que o Senhor me desse esse direcionamento. E vai voltar melhor, né? Vai ser com menos mulheres, mas as mulheres que vão estar lá, elas vão estar mesmo. Não vão estar pela metade, e nem fazendo o que não está sendo com ela. Sabrina, que foi esse curso para você, meu bem? Consegui abrir o áudio aqui. Para mim, abriu muito a minha visão, assim, sabe? Que nem eu tinha contado lá sobre que eu estava começando a ler a Bíblia, já fazia 3 anos, né? E tendo ajuda, assim, eu não tenho livro, né, ainda, mas já comprei, tá por chegar até o dia 15. E eu vou fazer que nem a Dani falou para outra menina ali, para Ellen, né? Ellen, é. Eu vou assistir de novo as aulas e vou acompanhando pelo livro, que daí eu vou ter ele em mão, né? Aí você então, vai... Então, parabéns, né, Sabrina? Glória a Deus. E obrigada pela oportunidade, né? Porque às vezes a gente já precisa, sim, ter isso, né? De estar junto com outra pessoa para outra pessoa explicar, né? Sobre tudo que a gente passou ali, né? Porque a gente acha que não é bom, mas é. Eu aprendi muito. E mesmo sendo videochamada, eu consegui entender e aprender e colocar em prática, né? Porque até já tive tipo, uns parabéns do meu esposo, né? Que ele falou que ele viu a mudança. Amém. Isso é o maior teste, é como o esposo me dá o testemunho. A gente então, chega lá. Amém. Glória a Deus. Fernanda está aí, eu não sei se ela está podendo falar, porque ela está aí. Fê, o que esse curso trouxe para você, meu bem? Corri aqui um pouquinho, fugi um pouco do... Mas não estava falando que seu pai foi operar. Mas graças a Deus está tudo bem. Então, esse curso para mim foi um desafio vencido. Né? Esse é um curso que eu sempre quis fazer desde o início do ano, de 2025. Eu ouço a Miriane e a Natália falar sobre ele o tempo todo. E gerou em mim uma vontade muito grande de participar. E Deus foi tão bom que participar do curso não ficou só para mim, né? Nós temos esse hábito em casa de influenciar umas às outras. E eu gosto muito de fazer isso, de influenciar as minhas irmãs. Então, eu trouxe mesmo, bora, vamos, é muito bom, vamos participar. Mas, para mim, gerou, assim, um desejo grande de continuar, de não parar por aqui, de ir mais fundo, cavar mais fundo, de mergulhar mesmo, porque é uma área da nossa vida que é para toda a vida. Não é algo passageiro, é algo que é para amanhã, que é para daqui 10 anos, daqui 20 anos. Nós vamos ensinar as nossas filhas e vamos ensinar netos. Então, assim, é algo que enraiza no nosso coração, né? E quanto mais nós vamos praticando, melhor nós vamos ficando. Então, todas as vezes que nós vamos aperfeiçoando um pouquinho mais, nós vamos nos sentindo rompendo, né? Rompendo com algo novo, algo interessante. Eu nem cheguei a postar, porque todas as vezes que eu sento à mesa, eu falo, gente, eu não tirei a foto, mas eu boto todo mundo para colocar o celular longe, então eu não vou lá pegar.
Mas eu tenho preparado a mesa, e olha que esses dias eu tenho vivido com a minha mãe e o meu pai em casa. E às vezes eu coloco a mesa e eu coloco os alimentos separados, aí minha mãe fala, mas minha filha, vai dar tanto trabalho. Eu, mãe, não tem problema. Aí eu fui lá, peguei esses dias os copos que ficam guardados, as taças, né? Coloquei a mesa. Vamos pegar o copo descartável. Eu falei, não, mas as minhas melhores companhias estão na mesa comigo agora. Então, eu tenho que servir vocês no melhor. E meus filhos amam isso. Meu Deus, esse negócio de coloca aqui, talher, isso. Não, eles ficam encantados. Então, assim... Vai esse legado seu, né? Vamos dizer, a minha mãe colocava a mesa na minha casa. Eu vou colocar a mesa também. Com certeza. Então, assim, para mim, esse curso foi rompendo mesmo, rompendo os meus limites, as minhas prioridades. Eu coloquei como objetivo e eu consegui estar. Hoje eu não entrei no horário, mas eu falei, não entrei, mas eu sei que elas estão lá. Então, agora eu posso, estou correndo, vou entrar. Porque Deus é fiel e Deus, ele sabe quando, ele nos ajuda quando nós nos interessamos muito por algo. É verdade. E agora é a sua hora de você colocar em prática. Isso. A gente estava falando aqui, primeiro na sua casa, depois você vai pensar na igreja. Primeiro o alinhamento passa, o prumo de Deus passa em você e na sua casa. E aí, quando for para a igreja, é um transbordar. Não precisa ter força. É leve. O Senhor mesmo vai fazer questão de usar você lá. Enquanto isso, você vai alinhando aqui. Você vai vivendo na sua casa, você vai jorrando isso na sua casa, né? E isso vai contagiando, né? Eu sentei na igreja domingo, aí uma amiga sentou do lado, ela disse, Dani, mas suas filhas são tão princesas. Elas são assim, e minhas filhas, as mães de menino, ficam tudo de olho, né? Por quê? São princesas, são femininas, são gentis, amáveis. Então, assim, foram forjadas na mesa, todo dia, conversando, vindo, mostrando. E eu sempre disse às minhas filhas, gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Então, elas têm esse padrão. Isso é um fruto do Espírito, gente. A gente ensinar aos nossos filhos. Mas se a gente não é gentil, não tem como transbordar de uma fonte que você não vive. E amém por isso, né? Então, Fernanda, fico muito feliz. Finalmente, você chegou ao fim da experiência do lar, vou certificar você, tá? Amanhã eu vou mandar o certificado das meninas. E as meninas da turma 37, no final de dezembro, eu vou certificá-las também, porque elas têm um tempo maior de assistir às aulas, tá? Então, quero agradecer muito a vocês. Agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele é fiel. Sempre Ele é fiel. Sempre que tiver uma mulher dizendo assim, Dani, eu quero fazer, eis-me aqui, eu estou aqui. Vamos. Eu estou aqui, vamos lá, não tem negócio de, não, vamos. Se for para ver um lar transformado, se for para ver famílias restauradas, esse é meu chamado. Eu não posso me furtar disso. Né? E eu louvo a Deus porque Ele me dá força, me dá ânimo, me redobra o ânimo quando eu estou cabisbaixa, quando eu estou cansada. Né? Até a minha ginecologista falou ontem, Dani, você precisa diminuir o ritmo. Eu disse, eu não tenho como, tem muitas famílias para restaurar. Então, acho que eu só descanso na glória. Enquanto Jesus não estabelecer esse dia para mim, eu vou continuar restaurando famílias para Jesus. Esse é o meu chamado. Isso me alegra muito ver famílias na mesa, alinhadas com o Senhor, casamentos que fluem nele. Né? E isso é motivo de muita celebração no meu coração, né? Ver famílias assim. Então, eis-me aqui, sempre que precisarem de mim, eu estarei aqui, tá? E vou lançar, né, esse convite para as mulheres da Academia Lamparinas, quem quiser participar, né? As meninas da equipe vão entrar em contato com você, e você entra lá e a gente vai ter aula só em fevereiro. E quem quiser fazer a formação de liderança, que é uma coisa mais específica, mais pontual, individual, eu vou lançar segunda-feira. E aí eu vou me dedicar somente a 4 mulheres. 4 ricas mulheres, porque assim, senão não dou conta, né? Porque atendimento individual é um atendimento que demanda tempo, né? Eu tenho que destinar a minha agenda. E por isso eu vou botar a academia só para o final de fevereiro. Tá? Em janeiro eu não vou estar aqui, eu vou sair do país.
Só vou voltar perto de carnaval já, então eu vou fechar minha agenda ali em janeiro e fevereiro. Preciso descansar também, né? Com a minha família, ter um tempo em família. Depois da viagem é que eu vou dar início à academia do Amparinhos, tá, meninas? Então, quero fazer uma oração de entrega nessa hora, né? Entregar a vida de vocês, todo o aprendizado, tudo que vocês vivenciaram. Quero que vocês possam estar cada vez mais, né, escutando a voz do Senhor. Hoje uma moça me perguntou, Dani, como você consegue ter essa sensibilidade com o Senhor? Eu disse, é busca, amada. É se lançar. Não tem receita. É se lançar, é se entregar, é viver em obediência, mesmo sem entender, é obedecer, é você matar sua carne todos os dias, né? É você buscar a face do Senhor. E o salmista falava sobre isso. A presença do Senhor vale mais do que 1000 dias fora da presença dele. Então, a presença do Senhor nos basta. É o nosso alento. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro presente na tribulação. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porque a bondade do Senhor é na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa hora, Pai, que neste lugar há lares restaurados em Ti. Eu já vejo os lares completamente florescendo em Ti, Senhor. Mulheres que estão dispostas a pagar um preço em obediência, em renúncia, Pai. Não desejando os manjares, que muitas vezes já estão prontos. O fast food que separa as famílias e não traz para a mesa. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que essas mulheres possam estar dispostas a se alimentar de um alimento sólido. Que elas possam dissecar a palavra de Deus. Que elas possam sentar todos os dias e sentirem prazer em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E elas serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. E o fruto dará no tempo certo, porque o fruto dá no tempo certo. Enquanto o fruto não dá, ele só é apenas uma semente. Mas quando o fruto vem, a colheita é grande, Pai. E eu creio na colheita de cada casa aqui, porque elas estiveram dispostas, Senhor, a semear no terreno fértil. O terreno da casa delas, o terreno da família delas, o terreno em que elas mesmas se encontraram nesse lugar, de esposa, de mãe, de dona de casa, de trabalhadora fora, de ser filha amada do Senhor. Pai, passeia nesses lares, Senhor. Ajusta ainda as arestas que precisam ser ajustadas. Traz paz aos corações, Senhor. Media os conflitos no lar, Senhor. E eu peço, Senhor, agora, que todo espírito de retaliação sobre esses lares caia por terra, pelo poderoso nome de Jesus, na autoridade de Jesus Cristo. E que tudo, Senhor, prospere na vida dessas mulheres. Tudo que ela colocar a mão. Eu vejo mulheres colocando a mão em artesanatos em casa, fazendo arranjos florais. Tudo que colocar a mão florescerá. É assim, Senhor, nessa hora que eu derramo sobre elas uma unção de multiplicação de talentos, multiplicação da essência do lar sobre a vida delas, e elas vão ensinar muitas a viverem assim, porque elas transbordarão de águas vivas da tua presença, Pai. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Recebe, amada. Você vai florescer no seu lar. Você vai florescer no seu lar. Toda vez que o inimigo disser para você que você não vai conseguir, você vai dizer assim, eu vou florescer no meu lar, porque o Senhor declarou isso sobre a minha vida. Não deixe com que o inimigo plante nada ao contrário na sua vida. Que toda resistência caia por terra, toda resistência do seu coração, tudo que o inimigo tiver semeado na sua mente, nessa hora, caia por terra, porque você é uma mulher virtuosa. Ela está dentro de você. Ela está aí dentro. E o seu valor excede. Nunca deixe com que ninguém diminua o seu valor. O seu valor excede. Toda vez que as pessoas falarem a seu respeito, você vai dizer, não, eu sou uma mulher virtuosa. O Senhor tem isso na minha vida, com a minha vida. E o meu valor excede a de finas joias. Você é uma mulher que excede finas joias. Então, isso é maravilhoso. Toda vez que o Senhor pega em você, Ele lapida você. Você não
passa pelas circunstâncias do mesmo jeito. Você passa nas circunstâncias sendo lapidada, entendendo por que você está passando. Porque você não se apressa, você não corre com cavalo e com nem carro, você vai com o Senhor. Então, toda vez que você esmurecer o seu coração, você diga, Senhor, eu declaro no nome de Jesus, a minha casa te pertence. O meu lar é teu. Aqui eu floresço. É o único lugar no mundo em que você precisa florescer no seu lar. Esse lugar você é insubstituível. Assume esse lugar no seu coração. Esse lugar eu sou insubstituível. Em outros lugares, trabalho, igreja, qualquer outro lugar, vão substituir você. Mas no seu lar, você é insubstituível. Se você faltar, a sua casa vai ruir. Então, declare isso. Diga, Senhor, eu sou uma mulher que floresce no meu lar. E eu não vou deixar com que Satanás me tire dessa posição. Não vou. Pode estar a circunstância que tiver. Eu tive 3 anos minha sogra aqui dentro. E eu disse, não, eu floresço no meu lar. Pode ser que tenha dia que eu esteja um pouco murchinha, mas eu estou aqui. A minha marca está aqui. O selo do Espírito está sobre mim. E eu não saio da minha posição. E meu marido me pediu divórcio 4 vezes, está em 3 vezes. Eu disse para ele, não saio. Eu vou continuar aqui, eu vou florescer nesse lugar. E nós estamos mais uma vez com o nosso casamento restaurado. Não abra mão do que o Senhor te deu. Não abra mão daquilo que Ele tem para a sua vida. É o inimigo que fica, ó, tentando, rodeando, trazendo coisa, e botando resistência, e criando. Bota ele para fora. E diga, daqui eu não saio, porque aqui o Senhor me fincou e Ele tem promessa na minha vida. Amém? Glória a Deus! Jesus é lindo. Meninas, amo vocês. Vocês são preciosas demais. Essa turma foi muito diferente, porque eu chamei um monte de gente para falar e o povo todo mundo adoeceu. Então, era eu que tinha que vir. Eu que tinha que experimentar. Juliana tentou vir, tentou mais ver depois do tempo. Né? Mas foi tudo tão precioso para mim. Foi muito precioso terminar o ano com vocês. Foi muito precioso. Foi precioso demais para mim. Tá? E vou guardar cada uma no meu coração. Se Deus quiser, em 2026, vamos ter uma caminhada juntas aí, pelo menos uns 6 meses. E tudo o Senhor vai florescer, vai clarificar muita coisa. Quem tiver com livro, aproveita nas férias. A leitura é obrigatória, viu? Dona Ellen e Dona Sabrina. Dona Fernanda também. Para terminar essa fase aí, leia o livro. É importante a leitura, porque é do livro que você extrai as situações para a sua vida. Dani dá os exemplos da vida dela, Dani fala dos testemunhos, mas você tem que criar o seu testemunho. Certo? E é na leitura do livro que você vai fazer isso. Beijo, amo vocês demais. Já até passei do tempo. Sempre eu passo do tempo. Não, eu tinha que fazer aquela oração. Amém. Glória a Deus. O Senhor mandou, eu fiz. Tudo que o Senhor me manda, eu